Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai nos assistir, mas aqui com vocês, professor Brando, professor de Conhecimentos Gerais do IB Concurso. E aí nós estamos fazendo aqui essa aulinha, um preâmbulo, na verdade, né? Só um aquecimento para o que vai ser o nosso curso de Assaré, cidade importantíssima da região caririense do Ceará. Muita calma nesta hora, tenha muito cuidado com respeito quando nós falarmos de Cariri. Toda vida que eu falo de Cariri, eu estou me referindo principalmente, né, ao Cariri cearense, porque o Cariri está dividido em Cariri cearense, Cariri pernambucano, Cariri paraibano e Cariri piauiense. Nós, cearenses, nos acostumamos a usar o termo Cariri como se o Cariri só existisse do lado cearense. Não é, muita calma nesta hora. Vamos recordar, por exemplo, de Antônio Luiz Gonzaga, que era do Cariri pernambucano, da cidade de Exu, né? Estreou em Ceará, despontou do Ceará para o Rio de Janeiro e para o mundo, mas aí do Cariri cearense. Tranquilo? Bora lá, vamos começar. Município de Assaré, nós estamos aí na iminência da publicação do edital a qualquer instante, e aí o IB Concurso, o professor Brando, sempre partindo na frente para lhe deixar na cara do gol. Qual é a banca? Muitas variáveis. Nós podemos ter a CETRED, nós podemos ter a Consulpan, nós podemos ter a UPA, tá? Qualquer uma dessas não faz a menor diferença. Pode ser a URCA, que já realizou alguns concursos dentro dessa área, né? Várzea Alegre, se não me falha a memória, foi URCA, a Universidade Regional do Cariri. Não importa. Comumente, nesses concursos, são cobrados as questões de caráter regionais. E aí, como Assaré não é um município novo, não é um município tão recente, existe todo um legado histórico, cultural, econômico, e isso é muito costumeiramente abordado, cobrado nos concursos, mas tenha calma, tá? Nunca se vai cobrar um assunto com tanta profundidade. Tradicionalmente vai se cobrar ali amenidades, uma coisa mais geral, não vai se cobrar o pingo do i, por exemplo, né? Vamos pegar em nota de rodapé. Agora, o máximo de informação possível sempre é muito bem-vindo para que você possa chegar na prova com 100% de segurança. Tranquilo? Então, vem comigo, deixa eu apresentar o nosso PowerPoint, né, da aula de hoje. Né? Vamos lá. Agora, Meet, me ajude aqui, prontinho. Apresentar aqui o nosso PowerPoint. Prontinho, tela cheia. Está aqui o nosso PowerPoint de hoje, né? E aí, nada melhor do que falar desse assunto, que é um assunto corriqueiro, é extremamente repetitivo, né? Cai nas provas com uma frequência absurda, que é o topônimo, ou seja, a origem do nome de Assaré. No entanto, antes de abordar essa temática, tá? Se você der uma olhadinha aqui do seu lado esquerdo, você vai perceber um mapa aqui do Ceará, com algumas bacias hidrográficas importantíssimas, né? A maior bacia hidrográfica do estado do Ceará está aqui presente, ó, a bacia do Jaguaribe, o principal afluente do Jaguaribe, o Rio Salgado, né? A bacia do Apodi, já para o Rio Grande do Norte, e a bacia do Acaraú, aqui na porção mais a leste, a oeste do estado. Tá? Mas vamos nos concentrar aqui no que nos interessa. Tem aqui, você está visualizando o Crato, né, a região de Juazeiro do Norte, e aqui um povo originário, né, um povo indígena. Hoje não é mais politicamente correto usar o termo índio. Agora, ou é povo originário ou indígena. Tá? Vamos nos concentrar aqui. Originalmente, né, os indígenas do Ceará, os povos originários, estavam divididos em dois grandes grupos. Os grupos tapuias,
vinculados ao sertão, né? E os grupos tupis, né? Associado mais comumente ao litoral. Não que não existisse um ou outro núcleo tupi no interior da província e depois estado do Ceará, mas muito comumente era essa divisão. O termo tapuia significa língua travada, então infere-se, deduz-se que os indígenas do interior não se bicavam, não se davam muito bem, né, com os indígenas do litoral. Havia uma rixa, né? Havia sempre, constantemente, um conflito entre os tupis e os tapuias. E muitas vezes houve até uma associação quando tiveram um inimigo comum, que eram os colonizadores. Então, toda essa região aqui, ó, né, onde está inserido o nosso Cariri, havia um predomínio da etnia dos indígenas cariris, né? Por isso mesmo, a região vai receber esse nome. E muitos dos municípios cearenses e brasileiros vão receber uma denominação associada ao nome desses povos indígenas. Assaré não é diferente, certinho? Assaré não é diferente. Então, o topônimo, a origem do nome Assaré está dividido comumente, é a mais comum aceita, isso aqui, Issá, Erê, tá? Então, primeira significação de estaca, uma referência de uma maneira utilizada pelos indígenas da região. Primeira referência. Segunda referência, né, que já não vai usar o tupi, vai usar o tapuia, né, das tribos que ocupavam essa região, vai ser assaré, ou seja, que significa travessia diferente ou simplesmente atalho. Só que a primeira denominação, a primeira escrita, não foi nenhuma dessas duas. Foi essa daqui, a Saipio, né? E só na década de 50 é que nós vamos adotar essa nova escrita, essa nova denominação. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês, ver se existe alguma dúvida. Senão, nós seguimos. Até aqui, tudo na paz. A etimologia, a denominação do município de Assaré, esse assunto é muito cobrado. Se você vasculhar todas as bancas, sempre tem uma questãozinha sobre o distrito, sempre tem uma questãozinha sobre a origem do nome do município, sobre o brasão e as armas municipais, sobre a composição do hino, sobre a estrutura populacional. Então, esses assuntos são os assuntos mais comumente cobrados. E como esses assuntos são os mais comumente cobrados, tá? Nós abordamos dentro dessa temática. Tranquilo? Vem comigo. Olha só, já entendemos que o município de Assaré ele está geograficamente localizado na porção mais ao sul do nosso estado e vai ter origem, né, devido à expropriação, à tomada de terras dos povos originários que ocupavam aquela região. E aí a denominação Assaré, que significa atalho, né? Só no século XVIII, pelo amor de Deus, eu peço encarecidamente que nós façamos sempre essa distinção, tá? Século XVIII, ó, ano de 1775, tá? Como é que eu vou saber qual é o século? Simples. Quando a idade, o século aparece e ele termina em 00, a primeira dezena vai denominar o século, século XV. Se o meu século termina diferente de 0, eu acrescento uma unidade à primeira dezena. E aí eu terei o famosíssimo século XVI, ok? E aí o século XVI vai de 1501 a 1600. Então, se eu tenho aqui 1775, diferente de 0, acrescento uma unidade, século
XVIII, né, o processo de ocupação da região que hoje nós conhecemos como Assaré, né, toma forma ao longo do século XVIII. No século XVIII, dentro da província, né, do chamado Província do Ceará Grande, Província do Ceará Grande, nós vivíamos um ciclo econômico, que era o ciclo econômico do gado, né, da pecuária. Então, era comum a existência de tropas de vaqueiros conduzindo um gado de um lugar para o outro. Tanto é que, nesse período, esse processo de colonização ficou conhecido como ocupação do sertão de dentro e ocupação do sertão de fora, né? Destacando dois grupos de vaqueiros, os pernambucanos e os baianos. Por isso mesmo, se observa, entre outras coisas, só apagar aqui e fazer os desenhos horríveis que eu tenho o costume de fazer, até trocar de cor aqui, estou usando vermelho, vou usar aqui em preto, pronto, né? E aí você vai perceber que os estados nordestinos têm formatos irregulares, ó. Fazer aqui o Cearazinho de açúcar, prontinho o Ceará. Do lado do Ceará, o Rio Grande do Norte, depois a Paraíba, depois o estado de Pernambuco, né? RN, PB, Pernambuco, pedacinho de Pernambuco, Alagoas, pedacinho da Bahia, Sergipe, a Bahia gigantesca, né? O Piauí, o Maranhão. Claro que está totalmente desproporcional, porque o Ceará é infinitamente menor do que o Piauí. Mas por que isso? Porque os baianos conduziram gado e os pernambucanos também conduziram gado e acabaram ocupando essa região aqui, ó. Por isso, nós vamos ter a denominação do Cariri, né? Por isso também as pessoas que moram nessa região falam muito parecido, muito assemelhado aos pernambucanos, uma influência cultural, linguística extremamente importante. No século XVIII, a região de Assaré ela se tornou passagem natural. Por que passagem natural? Primeiro, houve a ocupação das Sesmarias, né? A partir da ocupação de Alexandre da Silva Pereira, né? E posteriormente seus descendentes. Era também um lugar comum, né? A condução de gado, sem água eu não conduzo gado. E aí havia uma área estabelecida, um trajeto estabelecido, ligando o Cariri à região dos Inhamuns, né? Ou seja, ligando ao Ceará à região do Piauí, no que eles chamavam de Nordeste, né? Ou Sertão Baixo, as terras baixas do Grande Norte, que até então não havia a denominação de Nordeste. Esse processo de conduzir gado vai abrindo, ao longo do tempo, estradas, vilas, vai criando arruamento, vai criando desenvolvimento econômico. E foi desse processo, dentro dessa conjuntura, que o município de Assaré vai surgir. Tranquilo? Outro ponto importante também, já no século XIX, né, foi um conjunto de conflitos que ocorreu no Brasil inteiro. E o Ceará participou sempre muito ativamente dos conflitos, destacando dois grandes conflitos que ocorreram e repercutiram no Ceará. O de 1817, né, que foi a insurreição ou revolução pernambucana, né? Pernambucana. Pô, mas se é pernambucana, o que está fazendo no Ceará? Pois é, a família Alencar, né, ali da região do Crato, sempre muito influente, muito rica, tinha um filho, né, o José de Alencar, o pai do escritor, que estudava no seminário de Olinda, e de lá trouxe as ideias liberais, com influência da Revolução Francesa. E aí, quando Pernambuco racha com Portugal,
E dada a proximidade do Crato com Pernambuco, essas ideias chegam aqui também. E um outro evento, claro, vai ser o de 1824, né? A famosíssima Confederação do Equador. Tá? Mas aí, a Confederação do Equador, a gente vai ver em outro momento, em outro sistema. O que nós queremos aqui agora é isso aqui, ó, a Marcha de Caxias. Por que a Marcha de Caxias? Assim que o Brasil se tornou independente, em 1822, né, 1822, o Brasil proclama sua independência de Portugal. Estranhamente, ele proclama a independência, mas se mantém ainda como uma monarquia. A monarquia do príncipe regente, depois imperador Dom Pedro I. Só para a gente contextualizar. Começaram a eclodir, né, várias revoltas ao longo de todo esse período. E uma dessas revoltas, né, foi na região norte do nosso país. E aí, resultado, o Duque de Caxias, né, de, primeiro Barão de Caxias, depois Duque de Caxias, ele foi delegado para conter e barrar essas revoltas. Então, era comum que ele fizesse esse deslocamento aqui, ó, tá? Esse deslocamento. Então, a Saré e a estrada Cariri-Inhamuns se tornou fundamental para o desenvolvimento e combate aos revoltosos. Por isso, essa região ficou conhecida também como a região da Marcha de Caxias. Tranquilo? Deixa eu sair daqui e voltar aí para vocês, para ver se tem alguma dúvida. Não existindo dúvida, nós avançamos tranquilo, tá? Sempre pontuando, e claro, toda aula tem resolução de questões. Não existe uma só aula que nós não tenhamos resolução de questões. No mínimo, 10 questõezinhas, tá? Ah, mas a minha prova vai ter 10 questões no total. Ao longo das nossas aulas, a gente resolve 10, 15, 20. No total, resolve 60, 70, 80. Nós chegamos já a resolver 100 questões durante o curso. Ou seja, se a nossa prova só vai cobrar 10 questões e eu resolvi 100, 10 vezes mais de 100%, 1000%, alguma coisa vai estar lá na prova. Isso não é mágica, é estatística e conhecimento da banca, tranquilo? É assim que o professor Brando e o IB trabalham. Vem comigo, vamos lá. Continuando aqui no nosso PowerPoint, né? Vimos aí o ciclo econômico do gado, o processo de ocupação da região que hoje nós temos no município de Assaré, né? Os povos originários e aqui a importância estratégica de Assaré, né? Aconteceu ao longo desse período várias revoltas. E uma das revoltas que não começou, não, cuidado, não começou em Assaré, mas repercutiu em Assaré, tá? Que foi a famosíssima sedição de Pinto Madeira, ou revolta de Pinto Madeira. Mas, dependendo da banca que vai realizar a nossa prova, pode ser que ela não traga nenhum desses dois termos, tá? Pode ser que ela traga a revolta dos cacetes bentos. Eita, Jesus, se cair um negócio desse aqui, isso vai derrubar a concorrência. A gente não cai nessa. Por que isso? Porque Joaquim Pinto Madeira, aqui representado, tá? Ele era um monarquista, era um ex-coronel do Império. Tá? Então, em 1831, Dom Pedro I renuncia ao trono brasileiro para concorrer à sucessão do trono português lá em Portugal. Sai daqui em 1831 e deixa seu filho de 5 anos, tá? Para garantir a permanência da família de Orleans e Bragança, a família real portuguesa, no Brasil. Vai embora para Portugal. E aí começa uma junção, né? Mexer aí nos bastidores políticos para ver quem é que vai governar o Brasil, considerando que o príncipe regente tinha 5 anos, não podia governar. E aí começa a história do período regencial, né? Regência trina provisória,
né? Depois regência trina permanente, regência una provisória, depois regência una permanente. Uma espécie de regime de sistema parlamentar. No entanto, o Joaquim Pinto Madeira não aceitou de jeito nenhum o fato de o imperador renunciar, até porque ele era conservador e o núcleo do Cariri, né, estava impregnado por ideias republicanas e liberais. Vamos lembrar que aqui em 1817 e 1824 foi o núcleo da Revolução Pernambucana e também da revolta da Confederação do Equador. Então, existiram várias batalhas na região e uma dessas batalhas vai se travar justamente na região de Assaré. Essa revolta ou essa sedição ou revolução, ela passou a ser chamada também, denominada como Revolta dos Cacetes Mentos, porque esse padre, o padre Antônio Manuel de Souza, né, não tinha arma para todo mundo, a arma sempre foi muito cara, a espada também sempre foi muito cara. Então, o que acontecia? Ele abençoava os cacetetes, né, os apoiadores. E aí, como ele não podia apoiar, benzer todos os cacetes, ele simplesmente foi lá e abençoou a floresta inteira, né, onde hoje nós temos a Floresta Nacional do Araripe. E as pessoas foram lá e fizeram os cacetetes bentos, né? Claro que um cacetete desse não ia parar uma bala, não ia parar um golpe de espada, mas a crença popular, né, ganhou importância por conta disso. E por conta disso também a banca pode cobrar essa situação. Foi derrotado, né? E depois foi executado, né, sumariamente. Era muito comum na política daquela época se resolver tudo a bala, né? E quem dominava o sistema político acabava impondo as regras. Tranquilo? Vem comigo. Somente no século XIX, olha só, tá? Não precisa decorar esse negócio. Só lembrar, certinho? Lembrar, contextualizar. Né? No século XIX, em 1838, se estabeleceu a freguesia, uma estrutura política mais elaborada, né? Que era a freguesia de caráter religioso. E aí se denominou Santana do Brejo Grande, e depois vai ser transformada em Santana do Cariri. Só que a região ela foi considerada imprópria, né? Problemas de deslocamento, problemas de ataques indígenas. Mesmo assim, se estabeleceu aí, né, um núcleo religioso, uma primeira capela, a capela de Nossa Senhora das Dores. Agora, vamos recordar, sem água, sem vida. Então, era preciso criar minimamente uma estrutura. E, por causa disso, vai ser criado um açude, o açude Panguê, que ficou conhecido como açude de Nossa Senhora. Qual Nossa Senhora? Nossa Senhora das Dores, que tinha sido estabelecido 6 anos antes, em 1838. Nessa região de passagem, né, que era a passagem do Brejo Grande, se cruzava de Assaré para Santana do Cariri. Tá? Então, a influência religiosa transpassando os viés políticos e os vieses econômicos, tá? Vem comigo, olha só. E aqui nós vamos ter, né, a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores, que somente em 1865, só depois de centenária, por que centenária? Porque o município ele será estabelecido, a área ocupada será estabelecida dentro desse contexto aqui, ó, 1765. Ou seja, quando Assaré vai surgir, né, como vila, posteriormente como distrito, é século XVIII. A sua igreja, né, a sua freguesia só será estabelecida no século XIX. Então, requer o máximo de cuidado. Ela é estabelecida
estabelecida. E já no século XIX, aqui, ó, 19 de julho, vai receber o caráter de município, de cidade. Por que isso? Em 1823, tá, Dom Pedro I, né, o imperador, príncipe regente depois do imperador, ele determina que todas as vilas, tá, todas as vilas importantes fossem elevadas à condição de cidades. Por isso mesmo, a capital Fortaleza, em 1823, ela não só será elevada à cidade, como também vai trocar de denominação. Ela vai ser elevada à condição de Fortaleza de Nova Bragança. A mesma coisa aconteceu com a Saré. Durante o século XIX, segunda metade do século XIX, dada o estabelecimento da freguesia, dada a importância econômica e histórica, dada os conflitos que aconteciam na região e repercutiam em Assaré, também foi elevada à condição de município. Tá? Vem comigo, bora lá. Não se pode falar de desenvolvimento econômico no Ceará e no Nordeste sem nós falarmos sobre as questões de caráter religioso, porque era muito comum que as cidades, vilas e posteriormente até estados tivessem essa importância de caráter religioso, né? Tanto é que surgia muitas vezes pela doação e a formação de uma capela, né? Depois essa capela evoluía para uma paróquia, né? Depois funcionava aí e estabelecia a influência de uma diocese, e assim sucessivamente. Se você nasceu em Assaré ou qualquer outra cidade do interior do estado do Ceará, ou até fora do Ceará, que é um fenômeno comum no Nordeste, você vai perceber, por exemplo, que as igrejas católicas, né, elas sempre estão num lugar mais destacado, mais importante da cidade. Ou é no elevado, ou é do lado da prefeitura, ou marca ali a praça central. Muito comum que isso aconteça, porque a paróquia, ela tinha a capela, a igreja, a diocese e a matriz, elas tinham múltiplas funções, não apenas as funções religiosas. Era muitas vezes as eleições ocorriam dentro da igreja, a votação ocorria dentro da igreja no intuito de frear a vontade das pessoas se matarem. Tranquilo? Então, o primeiro vigário estabelecido da matriz foi esse aqui, ó, Padre José Tavares, né? E ficou bastante tempo, ele ficou de 1838 a 1839, 31 anos. 31 anos sendo vigário de Nossa Senhora das Dores. Na década de 30, ele vai ser superado por outro padre, o padre Agamenon de Matos Coelho, que vai ficar de 38 até 1980, correndo o risco de passar vergonha nesses cálculos. Eu acredito ser 42 anos, tá? À frente da paróquia de Assaré. A paróquia de Assaré tem uma multiplicidade de santos. A santa padroeira é Nossa Senhora das Dores. Mas como Assaré tem várias capelas, várias igrejas, existem também diversas denominações. Por exemplo, nós vamos ter na sede, além da igreja matriz, né, nós vamos ter São Sebastião, né, patrono aí do Rio de Janeiro. E 5 capelas, nenhuma, nem duas, nem três, 5 capelas, né, foram erigidas, foram montadas em homenagem a São Francisco. Em Genezaré, em Pilar, em Serra do Carlos, em Cachoeiro de Ricardo e no lugar da Várzea. 5. Todas elas com evocação a São Francisco. O Ceará e o Brasil têm uma relação muito próxima, né, de São Francisco, até porque é uma ordem menor. A ordem franciscana, por exemplo, não tem cardeais nem bispos. Tá? Vem comigo. Aqui nós vamos ter a Saré. Gente, pelo amor de Deus, eu peço encarecidamente o máximo de cuidado. Por quê? Porque é comum também se cobrar isso aqui, o brasão. A lei orgânica
dos municípios, Assaré não é diferente, tá? Determina a existência das chamadas armas municipais. Tá? E entre essas armas municipais, nós vamos ter três: a bandeira, nós vamos ter o brasão e nós vamos ter o hino, armas municipais, certinho? Recentemente, nós passamos agora por um concurso, Farias Brito, para ensino médio, e lá na prova de Farias Brito perguntava que ramas, aqui ó, as ramas que estavam presentes na bandeira de Farias Brito, né? Era fumo e algodão. Em Assaré é algodão, né? Nós vamos ter aqui com destaque a estrela representando a sede. Nós vamos ter aqui as ramas de algodão falando e evocando a produção agrícola, o mapa do município de Assaré, e aqui, ó, a condição de elevação de Assaré, a epígrafe, 19 de julho, Assaré, de 1865. Muito importante lembrar disso. Por quê? Porque é comum. E isso aqui, essas três estrelas, uma referência aos distritos, certinho? Toda mudança nas armas municipais é votada em Câmara de Vereadores e sancionada ou não pelo prefeito. É previsto, inclusive, na lei orgânica dos municípios. Vem comigo. A segunda arma que nós vamos ter aqui é o hino de Assaré. Olha só como o hino é relativamente recente. Ó. Assaré é do século XVIII, sendo elevada à condição de cidade no século XIX, mas o hino só foi fundamentado em 2002. Então, o hino é mais recente do que o próprio município. Tá? Aí nós temos aí a letra, né? João Junqueira de Guarani Salles e Josino Roberto de Souza. Gente, muito comum também ser cobrado essa temática. Por quê? Já aconteceu no município, né? Só para ilustrar, para você fixar esse conteúdo, já aconteceu de uma banca cobrar, colocar o trecho, né, da letra do município e posteriormente, né, cobrar qual era né, o trecho do hino. Cobrou também quem foi que fez a composição desse hino, a letra, a música e tal. Ou então simplesmente pegou um trecho do hino e perguntou ao que se referia. Ó, tem aqui assim, ó, toda a história de Assaré, certinho? Ele cita, inclusive, um filho muito conhecido de Assaré, né? O Patativa do Assaré. Mas aí o Patativa do Assaré vai ficar para a próxima aula, que a gente vai falar sobre os aspectos culturais, econômicos e populacionais de Assaré, tranquilo? Aqui nós estamos abordando só a estrutura básica do hino, né? Salve, ó ditoso e de glória, em que um povo com amor tão profundo principia a escrever nossa história, né? E aí tem o refrão falando sobre Assaré. Vem comigo. Ao longo da história, Assaré também vai desenvolver uma estrutura política, sendo que anteriormente nós tínhamos os intendentes. Esses intendentes, eles executavam o mesmo papel dos, dos prefeitos. Tá? Só depois da República, a Primeira República, de 1889, com o golpe da República, até o início da Era Vargas, é que nós vamos ter a figura dos prefeitos, inicialmente intendentes e depois migrando para prefeito. Nesse contexto, o Conselho de Intendência é criado em 1869. Manuel Francisco de Araújo, né? Que vai administrar e vai se tornar o presidente da Câmara
havia uma proximidade também, inclusive o prédio da Câmara de Assaré tem uma importância histórica muito grande. Então, nós vamos ter na sequência, como intendentes, aqui, ó, Francisco Gomes de Oliveira Braga, eu cito, mas você não precisa pirar o cabeção para decorar tudo isso, tá? Aí nós vamos ver aqui Antônio Alves, e aí você vai ver uma coisa estranha, bem aqui assim, ó. 1904 a 1911. Mas espera aí, muita calma na história. Como é que isso pode ter acontecido se nessa época não havia ainda o processo de reeleição? Simples. Esse período aqui era o período que nós tínhamos a chamada República das Oligarquias. Tá? Pegando carona aqui na língua portuguesa. Oligo significa poucos, arquia, governo. Então, oligarquia, governo de poucos. Quem comandava, quem comandava o Ceará nesse período era nada mais, nada menos que Nogueira Cioli, tá? Nascido em Icó. Mas aí é uma outra questão. Então, o que acontecia? As oligarquias, quem tinha poder, os coronéis, poder do dinheiro, poder das armas, se perpetuavam no poder. Tanto é que ele fica 2 mandatos. E aí, por conta disso, ó, o segundo, 1912, do segundo para o próximo, apenas 2 anos, de forma interina. Tanto é que você vai ter aqui ó, uma ruptura. Ó, no mesmo ano, 2 intendentes. Por quê? Porque a oligarquia solina ela vai cair, ela vai ser derrubada dentro do movimento histórico cearense, comandado aí por Franco Rabelo. Chega o século XX, nós vamos ter a mudança de denominação de intendentes para prefeitos. E aqui a nossa lista de prefeitos ao longo do século XX. Né? O período da Era Vargas. Nesse período também nós vamos ter uma figura imposta pelo governo federal, que são os interventores, que atuavam tanto no Estado quanto atuavam também nos municípios. Só depois, né, que termina Vargas, é que nós vamos ter aqui ó, a volta da eleição direta. Porque durante o período de Vargas, muitos prefeitos eram de fato prefeitos biônicos. Existiam, mas não governavam. Né? E aí depois nós vamos ter aqui a Segunda República, que vai de 1845, com a queda de Vargas, até mais ou menos o golpe da ditadura militar em 64. Aí muda tudo de novo, volta a repressão, volta a censura, volta os assassinatos políticos. Tranquilo? E aí, no final de 64 até 85, né, até os dias de hoje, toda a lista desses prefeitos, com uma separação bem aqui assim, ó, a nova república, pós-ditadura militar, né, pós-85, e até o presente prefeito. Por que isso? Porque é comum que se pergunte o atual prefeito e o primeiro prefeito. O atual e o primeiro, né? Ou então, quem foi o primeiro intendente? É muito comum que as bancas cobrem essa temática, tranquilo? E aí, a evolução política territorial de Assaré. Inicialmente, Assaré não estava vinculada a Santana do Cariri, tá? Inicialmente e politicamente, ele estava vinculado ao município de Saboeiro. Não, não sou eu que crio isso. Quem é que cria? IPES, que são as nossas fontes de pesquisa, né? IPES, Instituto de Pesquisa do Estado do Ceará, Estatística do Estado do Ceará, o próprio IBGE, a própria prefeitura do município, no nosso caso, Assaré, né? E, claro, livros. As nossas fontes são essas. Nós não baseamos nossas aulas no Instituto Nacional baseado no achismo. Não, de jeito nenhum. A princípio,
tá? Vinculado a Saboeiro. E aí, no dia 19 de julho de 1865, se você voltar aqui um pouquinho, olha só o que está lá na base do nosso brasão, 19 de julho de 65, nós vamos ter a adoção do nome Assaré, certinho? É considerado aí fundador, né, elevado à condição, Alexandre da Silva Pereira, que nós falamos anteriormente, dentro do período das Seis Marias, né, e o distrito, que já tinha essa denominação. Pronto, peraí, agora bugou. Se já tinha um distrito, por que, que a data que está aparecendo lá é de 1865? Porque aqui foi elevada a condição de vila, era distrito, virou vila, se desmembrando de Saboeiro. E é a partir disso aqui que vai começar a ganhar força e importância a Saré até chegar à condição de município. Tá? Nós vamos ter aqui a evolução na década de 30. Tinha 6 distritos. Você vai ver um aqui que agora não é mais distrito. Tarrafas se emancipou, né? Tarrafas se tornou um município. Em 35, ainda sob o domínio de Vargas, né? A Saré vai pegar esse distrito aqui, Xique-Xique, vai deixar de existir, porque ele vai se emancipar e se tornar um município de Araripe. E aí a Saré perde um distrito, cai de 6 para 5 distritos. A Saré, a sede, Amaro, Araras, Brejinho e Tarrafas. Década de 40, né? Araras vai trocar de denominação, né, para Aratama, certo? Muitas palavras de origem indígena. Quando a nossa turma consolidar, a gente vai desmantelar tudo isso, separando o nome do distrito, o que é que acontece, por que é que não acontece, tá? Houve essa mudança de denominação, década de 50, agora Assaré, a 7, Amaro, Aratama, ex-Araras e Tarrafas, certinho? Por conta disso, ao longo da década de 50, a Saré começa a ganhar mais importância e vai receber o distrito de Altaneira. Lembra de Altaneira? Que posteriormente também será transformada em cidade. Só que nessa época era do município de Quixabá. Década de 60, aí nós voltamos a ter 4 distritos: Assaré, Altaneira, Amaro, Aratama e Tarrafas. Quando eu digo 4 distritos, na verdade são 5, né? Sede, mais Altaneira, Amaro, Aratama e Tarrafas. 5 distritos. Em 63, Amaro vai ser elevado à condição de município, coisa que não vai durar muito tempo, né? Posteriormente, em 63 também, é que Assaré vai perder um trecho, que é Aratama, que será elevado à condição de município antes do golpe da ditadura militar. No mesmo ano, em 63, Assaré perde, se desmembra de Tarrafas. Tarrafas é elevada à condição de município. Tá? No mesmo ano, perde Aratama e perde aí Tarrafas. E aí ele volta a uma condição estranha, né? Em 63, o município passa a ter só uma coisa, a sede. Só. Em 64 acontece o golpe militar, e em 65 os municípios são extintos. Amaro deixa de ser distrito, de ser município. Aratama deixa de ser município. E Tarrafas deixa de ser município. E durante o período da ditadura militar, Assaré volta a ter uma composição muito parecida do que havia antes de 63. Passa a ter Assaré, Amaro, Aratama e Tarrafas. Né? Até que em 87, em definitivo, Tarrafas se separa de Assaré e se torna um município. E aí, em 91, né, Assaré passa a ter aí 3 distritos: Assaré, Amaro e Aratama. Se você der uma olhadinha aqui no mapa,
certinho? Esse mapa, inclusive, do IPES tinha um erro que eu já corrigi, né? Que era o município de Salitre fazendo limites com Assaré. Ó. Amaro está aqui, Aratama está aqui, e a sede, Assaré, está aqui. E os municípios limítrofes fazem limite. Santana do Cariri, Altaneira, Tarrafas, Antonino do Norte, Campos Sales e Potengi. Tranquilo? Nós temos aqui, importante, cai com muita frequência, derruba muito candidato desavisado, não é o que está acontecendo com a gente. Nós vamos ter aqui as zonas de influência. A região intermediária de Assaré é Juazeiro. Mas, Brando, o Juazeiro não faz limite com Assaré, não precisa fazer limite. É influência política e econômica. Está na microrregião da Chapada do Araripe, na mesorregião sul-cearense, tá? E tem uma área considerável, 1.155 quilômetros. É uma característica dos municípios cearenses. Os municípios litorâneos, tradicionalmente, são menores, e os municípios interioranos têm uma área maior. Tranquilo? Aqui os nossos limites. Ao norte, Antonina do Norte e Tarrafas. Ao sul, Potengi e Santana do Cariri. A leste, tá? Oficialmente lá, Nova Olinda, Altaneira e Farias Brito, essa é a informação que está lá no IPES. Aí eu não estou vendo no mapa, também está no site da prefeitura, tá? E nós temos também Campos Sales a oeste, ou seja, curso forma, a gente rearranja o mapa, inclusive colocando os nossos distritos. E aqui a nossa primeira questãozinha, lembrando que essa aula é uma aula aberta, né? Uma aula só para você demarcar o ritmo, né? Só para você entender como é que o IB e o professor Brando trabalham. Primeira questãozinha sobre a etimologia. O que é que significa assaré? A etimologia da palavra assaré está corretamente assinalado no item. Tá? Vamos lá, eliminando. Não pode ser pau queimado, porque pau queimado é o que significa calcaia. Rio das Pedras Brancas é o que significa Itaitinga, município na Grande Fortaleza. Rio das Onças, Jaguaribe. Então, a etimologia da palavra assaré significa atalho, uma das denominações aceitas, tá? Segunda questão. São elementos, tá? São elementos que constituem as armas municipais. A bandeira, o hino e o brasão do município. Entre os elementos que compõem o brasão municipal de Assaré, destacam-se a exceção. Vamos lá. Data da criação do município, está presente. 19 de julho de 1865. Estrelas, está presente. Ramos de algodão, está presente. O que é que não está presente? Serra. Não existe uma serra representada no brasão de Assaré. O que existe no meio do brasão é o mapa do município. Vem comigo, olha a terceira. A terceira, ela exige uma certa atenção. Por quê? Porque é preciso que você recorde quem criou a letra e o hino do município. Tá? Uma questão muito repetitiva. Eliminando, não havia nenhuma mulher criando nem a letra, nem o hino. Então, Cira Montezuma e Zira Silvino descarta. Alex Bessa e Maestro Jardelino aqui fizeram parte da criação do hino de Itaitinga. Descarta. Aí ficamos com duas. Clarismundo Silva Porto e Antônio Godinho. Como é que você vai lembrar de quem foi que fez? Isso aqui, ó. Você guarda os nomes mais inusitados, os nomes menos comuns. Josino Roberto de Souza e João Junqueira.
Você vem para cá, acho que Clarismundo é de Horizonte. Então, vem para cá. Nossa questão 3, D de dado. Questão número 4, moleza. Muita calma nesta hora. Cuidado com essa questão. Questão número 4. Por quê? Olha o que é que ele diz. O município de Assaré foi oficialmente instalado, tá? Essa questão aqui não tem resposta. Foi uma falha minha. Eu vou corrigir aí depois, mas a resposta correta é 19 de 7 de 1865, né? Vou fazer uma edição dessa questão e vou colocar como alternativa, tranquilo? Todas essas datas aqui, ó, estão equivocadas. Por quê? Porque a data de instalação está presente aqui, 19 de 7 de 1865, quando ela é oficialmente elevada à condição de município. Muita calma nessa hora, no processo de instalação. Ah, depois é revertido, depois perde distrito, mas muita calma. Sempre mantenha o foco. Tranquilo? Vamos embora. Claro, aparece uma outra data lá? Aparece. Aparece essa data aqui, ó, em 38, certinho? Mas, para efeito de prova, se perguntarem lá da instalação do município, 19 de 7 de 1865. Tranquilo? Questão número 5. A ocupação e posterior criação do município de Assaré teve início no período da história brasileira conhecida como quando é que Assaré passa de fato a existir? Nova República, não. A Nova República, ela começa em 85, tá? Segundo reinado, não. Segundo reinado começa em 1840. Período regencial, entre 1831 e 1840. Então, sobra o quê? Período colonial, ali por volta de 1775. Tranquilo? Questão número 6. Assaré, durante o período de sua história, esteve sob a influência econômica e jurídica de outro município circunvizinho ou vizinho, que está corretamente relacionado. Araripe só vai surgir devido a um desmembramento de um distrito de Assaré. Nova Olinda, também não. Quixará, também não. Assaré era vinculada ao município de Saboeiro. Vem comigo. Questão número 7. É para ser uma questão 0800. É só você calcular. Oficialmente, o município completará em 2025, né? Perdão. Oficialmente, o município em 2025 completará traço de existência, considerando, muita calma nesta hora, considerando a sua condição de elevação de vila até os dias atuais, vila, tá? E ó, vila 1865 mais 160, 5, 12, 1, 2, ok? 160 anos, tá? De cara, né? Os outros nem fazem sentido. Os municípios mais antigos do Ceará são três, né? Nós vamos ter Aquirás, que na época era escrito com S. Nós vamos ter Fortaleza e vamos ter Icó. Certinho? Massaré é antigo, mas não tanto quanto esse. Então, questão número 7, C de casa. Questão número 8. O primeiro intendente de Assaré está corretamente assinalado, tá? Esse aqui é o atual prefeito, esse aqui, década de 80, né? Esse aqui, lá no processo de colonização, só sobra
Francisco Gomes de Oliveira Braga. Questão número 9. O processo de ocupação dos diversos municípios cearenses ocorreu muito comumente associado ao processo de expropriação e etnocídio dos povos originários que ocupavam os diversos rincões de nossa terra. Correspondem aos povos originários que ocupavam a região onde se estabeleceu o município de Assaré. Tá? Quem eram os povos originários que ocupavam a região? Genipapo Canidé, junto ao litoral cearense, Pitaguaris, Pacatuba, Maracanaú e Itaitinga, Potiguaras, litoral, destaque para os cariris. Tá? E a 10ª questão. Assaré, com sua área de 1.155 distritos, perdão, Assaré, com sua área de 1.155 km², possui quantos distritos? Tá? Muita calma nesta hora. Cuidado para não cair nas armadilhas. Não tem mais 5, mas já teve. Não tem mais 4, mas já teve. Nós ficamos entre o item 3 e o item 2. Certinho? Muita calma nesta hora. Ó. A sede tem que ser contada também como distrito. Então, você vem para cá, elimina essa. Nós temos como alternativa o item B de bola. E aqui no finalzinho, o nosso gabarito para você printar. Tranquilo? Saindo daqui, voltando aí para vocês. Perfeito? Professor Brando e o curso IB Concurso vai ficando por aqui, na certeza absoluta. Saindo edital, turma formando, nós caímos para cima até a nossa aprovação. Trabalhando com seriedade, constantemente, com bibliografia, com referência e principalmente com resolução de questões. Afinal de contas, a prova vai ter lá, de verdade, resolução de questões. Abraço, gente. Partiu. Fui.